A paz, amados. Espero que todos gozem de uma boa saúde. Que Deus abençoe a todos vocês. Bem, hoje queria trazer um assunto que está no livro de primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. 3, versículo 3, onde na igreja aparecem dois grupos na igreja de Coríntios. Até são 4 grupos que aparecem, mas eu apenas vou falar desses 2 grupos que aparecem ali, onde um grupo diz assim: eu sigo a Paulo, e o outro grupo diz assim: eu sigo Apolos. Por que isso aí? Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele que fundou a igreja de Coríntios. Nós conhecemos a história da fundação da igreja de Coríntios, quando Paulo chega lá, com aquele ofício dele, com aquele negócio dele de fazer tendas, vender tendas. Ele ficou lá 1 ano e 6 meses a pregar a palavra e a ensinar tudo, até surgir a igreja de Coríntios. Então, ele estabelece essa igreja. E depois aparece também o Apolos, que era versado nas Escrituras, e também começa a ensinar a palavra do Senhor na mesma igreja. A igreja teve influência do apóstolo Paulo, lógico, e também teve influência do próprio Apolos, que chamam de uma pessoa que era versada nas Escrituras, conhecia as Escrituras. Ok? Com essas 2 influências surgiram 2 grupos na igreja, onde um grupo dizia: nós seguimos o Paulo, onde outro grupo dizia: nós seguimos o Apolos, porque quem estavam a seguir o apóstolo Paulo tiveram influência do apóstolo Paulo, viram como ele pregava a palavra, viram como Deus lhe usava. Então as pessoas ficaram admiradas ao ponto de perderem o norte e o sul e começaram a querer seguir o apóstolo Paulo. E também os que ouviram o Apolos também a pregar a palavra do Senhor também ficaram tão maravilhados ao ponto de quererem seguir o Apolos. Então esta é a razão que aqui no versículo 3 há essa expressão: eu sigo o Paulo e eu sigo o Apolos. Mas eu dou graças a Deus porque o apóstolo Paulo, uma pessoa escolhida, uma pessoa enviada por Deus, logo percebeu que havia problemas na igreja. Então ele logo repreendeu essa atitude, repreendeu essas manifestações, mostrando a eles que o apóstolo Paulo e o Apolos são apenas os servos, são apenas os servos de Deus, são apenas discípulos, são apenas apóstolos pelos quais vocês ouviram a palavra do Senhor e se converteram. Até ele diz que o apóstolo Paulo plantou e o Apolos regou, mas quem dá crescimento é o próprio Deus. Pelo que nem aquele que planta, nem aquele que rega são alguma coisa, mas aquele que dá crescimento. Então ele logo lhes mostra que nós não somos nada, somos apenas servos do Senhor, somos apenas pessoas como vocês. Não podem seguir Apolos, não podem seguir Paulo. Vocês devem seguir Jesus Cristo, devem seguir Deus, porque Ele é o dono de tudo isso. Nesses últimos tempos que nós vivemos, temos visto esse tipo de atitudes, esse tipo de coisas, né, nas igrejas ou na igreja, em que a igreja está cheia de grupos, porque o grupo X admira o fulano de X,
Porque quando o fulano de xixi prega a palavra do Senhor no púlpito, os rajos caem, os céus ficam a abanar, acontecem grandes coisas. As pessoas começam a admirar e começam a criar uma espécie de adoração a essa pessoa, uma espécie de ídolo a essa pessoa. Começam a seguir essa pessoa, ok? E já não olham essa pessoa como que está sendo usada por Deus, começam a ver essas pessoas como uma pessoa que tem que seguir. Isso acontece mais nas igrejas evangélicas, onde nós pertencemos. Então, você consegue ver outro grupo que segue outro irmão, porque o outro irmão quando prega é isto, quando prega é maravilha, quando prega acontece isto. Então, as pessoas criam aquele processo de quererem seguir as pessoas. E às vezes seguem as pessoas sem saber perceber que estão a seguir as pessoas. Seguem, sem saber que estão a seguir as pessoas. Começam já a reverenciar as pessoas, começam a dar aquele lugar às pessoas que as tantas deviam dar a Deus, mas as pessoas dão esse lugar àquelas pessoas que admiram, que quando param no púlpito é fogo, quando param no púlpito é maravilha. E depois perdem o foco, que é Jesus. Começa a colocar o foco nas pessoas. Eu já tenho presenciado alguns pronunciamentos em que as pessoas dizem: o culto de hoje não animou. O culto de hoje não animou. Porque o pregador de hoje, porque foi aquilo, foi guisado. Não é? Mas, no entanto, o outro culto animou, foi bom, porque quem pregou lá é a pessoa que é admirado pelas pessoas. Então, nós criamos uma situação de criarmos ídolos na igreja. As nossas igrejas usam escala para as pregações. Às vezes, há pessoas que vão para ver a escala. Quem vai pregar este domingo é irmão fulano. Já nada. O culto não vai animar. Mas quando o culto de hoje prega outro irmão que eles admiram, o culto vai animar. Então nós conseguimos criar grupos na igreja que admiram os pregadores, que admiram os servos que ficam no púlpito, ao ponto de criarem ídolos e começam a seguir e perdem o foco. E o apóstolo Paulo repreende o povo de Coríntios. Não! Quem é o Apolo? Quem é o apóstolo Paulo? São meramente servos. Para dizer o quê? Mesmo que Deus nos use de uma forma tremenda, nós não somos o foco de adoração. Nós não somos o foco de ser seguidos. Nós não somos o foco de ser adorados. Quem tem que ser seguido é Jesus, não as pessoas. Mas a igreja perde este foco. Porque o fulano de X é usado, o profeta X é usado, então perdemos o foco. Começamos a admirar as pessoas e seguir as pessoas. Por esta razão, você encontra nos Facebook das pessoas, está lá a foto do líder, não é da família dele, está lá no perfil do WhatsApp a foto do apóstolo ou a foto do profeta. Está lá nos perfis de Instagram, nos perfis de Facebook, estão lá nas fotos. Porque nós admiramos, nós até seguimos, nós até adoramos essas pessoas. Agora eu quero vos chamar a atenção. Não perdem o foco das pessoas quando são usados por Deus. Quem usa aquelas pessoas é Deus. Não são elas. É o poder do Espírito Santo. O nosso foco tem que ser Jesus. O culto não deve ser um culto que, quando nós chegamos na igreja, porque o culto não animou, porque o Francisco estava a pregar, porque o culto animou, ou porque o culto não animou, porque o Francisco não estava a pregar. Não! Isso não pode acontecer.
Não podemos criar grupos na igreja em que estamos lá para seguir pessoas. Nós admiramos o fulano de X, admiramos o fulano de X. Isso tem causado muitos problemas na igreja hoje em dia. Eu pertenço a uma igreja em que houve problema da divisão da igreja. O líder que teve que sair da igreja, ele levou uma parte dos crentes. Por quê? Porque esse assunto de que nós admiramos fulano de X, quando há problemas ou quando a igreja tem que se dividir, as pessoas vão seguir os seus líderes que admiram. Não seguem Jesus. Então, muito cuidado. Tomem cuidado nas igrejas. Os vossos líderes são usados por Deus, não é o foco. O foco é Jesus. Vocês líderes também tenham cuidado de serem adorados. Porque também vocês criam, às vezes, um ambiente de serem adorados. Vocês criam, parece que são super homens. Parece que são celebridades na igreja. Não, vocês são servos de Jesus. O vosso foco é representar Jesus na igreja. É mostrar o caminho que é Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Amém.